Eu não sei vocês, mas a música mexeu comigo. Boa tarde a todos. Que as luzes, as bênçãos de Deus façam parte das nossas vidas de hoje em diante. Talvez de há muito tempo elas já estão sendo e nós não estamos observando essa luz a nos guiar. Nós estávamos falando que quando ela me mostrou a música, eu tive um ótimo pai, tá, gente? Fui bem criada, eu acho. Sou mal criada porque a vida me deixou mal criada. Mas eu sei o quanto que é importante a figura do pai para cada ser humano. Mas nós viemos aqui hoje para conversar e não para chorar, né? Então, a todos os pais presentes, a todos os pais ausentes, a todos os pais que tiveram consciência de que essa é uma grande missão, a todos os pais distraídos, desligados, malvados, nós queremos rogar a Deus uma bênção especial. E não é porque há 2 dias atrás se comemorou o Dia dos Pais, mas porque na realidade eu pedi para eles cantarem essa música e coloquei esse tema, falei para a Sônia assim meio lá. Porque a gente precisa trazer o nosso verdadeiro pai para o nosso meio. Nós distanciamos-nos muito de Deus e Ele sempre esteve presente em nossas vidas. Eu gostaria agora, não precisa responder, mas que cada um responda para si. Quantas vezes você perguntou para Deus, no sentido de filho dele, Pai, o que queres que eu faça? Eu já perguntei. Geralmente quando a gente está nas encruzilhadas da vida, né? Porque todos aqui, se não passaram, vão passar por alguma dificuldade ainda. Se não passar, é porque já é um anjo, tá? Porque todos nós temos esse risco. Afinal, é um planeta de expiações e provas. Então, todos nós precisamos saber que nós podemos contar com o nosso Pai verdadeiro, com o Pai de todos nós. E se nós então tivemos um pai físico, um pai, um irmão que se dedicou a nós como pai, todos nós precisamos entender que esse pai, sendo o nosso irmão, trazido por Deus para cá, para ser o nosso pai, mesmo aquele que foi só um procriador, que só contribuiu com a nossa existência, ele já merece a nossa gratidão e a nossa rogativa de luz a Deus por ele. Porque, como falamos, todos nós falhamos. E se esses pais falharam, ou se omitiram, ou erraram de verdade, ou cometeram absurdos, tudo o que eles fizeram compete a eles o acerto entre eles e o Pai Maior. Então, refletir sobre o Dia dos Pais é muito difícil, porque nos vídeos, né, Neise, a gente procura, só acha mensagem, passagem sobre as mães. Revistas, então, né, sobre mães tem em excesso. Mas nem sempre foi assim. Ao longo da nossa história, houve uma época em que a figura do pai, lá no passado, né, a figura do pai era primordial e era a mais importante. E isso durou milênios. Por essa pode até ter sido uma razão de eles terem cometido enganos.
Mas como nós somos reencarnacionistas, vamos pensar que se nós também tivéssemos sido esse pai omisso, esse pai que cometeu graves erros, né? Vamos pensar dessa forma para aliviar a nossa caminhada de agora. Nós tivemos uma pequena época da matriarca, né? Que ela dominou mais o lado feminino do que o masculino. Mas naquela época em que o masculino ele tinha tanto poder para o bem quanto para o mal, houve muitos erros. E a gente não gosta, a gente brinca assim quando estuda, tem alguns aqui que estudam conosco na segunda noite e já caiu esse tema para nós. A gente não quer saber os erros que a gente cometeu, né? Porque de repente a gente não consegue lidar nem com os de hoje. Como a gente vai saber de vidas passadas? E podem acreditar, nós estamos na nossa melhor forma. Nós estamos fazendo o melhor que podemos nesse momento. De todas as vezes que nós reencarnamos, essa é a maior bênção que estamos tendo. Então vamos aproveitar o máximo para não julgar esses pais que estão errados nessa existência, para não julgar nossos amigos que estão errados, nossos colegas, nossos parentes. Eu costumo falar assim, que para mim, o erro maior do ser humano ainda é matar e roubar. Tem um que eu nem gosto de falar, que é um erro assim que as pessoas vão para o presídio e lá no presídio, os próprios prisioneiros diário que chegou, né? Então, vocês imaginam que é um erro gravíssimo, então não vamos falar disso. Mas, enfim, nós precisamos entender que o pai vem com a missão de educar o filho. Ele precisa entender que ele pode brincar com o filho, conversar com o filho, fazer a parte material, contribuir com a parte material, intelectual do filho, mas a maior responsabilidade dele e da mãe, claro, não tiro a responsabilidade das mães, das avós, das tias, das parentes, das amigas mais próximas, de vez em quando dar um puxãozinho de orelha, né? Hoje em dia não pode, né? Infelizmente não pode, mas eu como tia puxei muitas orelhas do meu sobrinho. No sentido pejorativo, tá? Não é assim tão violenta essa mulher aqui. Mas eu sempre chamava atenção, assim, né? Ó, não foi legal do jeito que tu falou com a sua mãe, ou não é assim que se responde, rapaz, né? Não era assim que a tia fazia, tia Rosa? Ele foi meu primeiro evangelizando numa outra casa espírita. Então, eu conheci o Ney Vitor quando ele tinha 8 aninhos, né? Acho que eu também dei uns puxãozinhos às vezes, né? Bom, então, assim, a gente precisa, aqueles que estão próximos desses que estão vindo agora, não só permitir que eles façam tudo o que querem, porque há necessidade, sim. Nem tanto, nem quanto, né? Eu falo também que é bom ser igual a rapadura, doce, mas dura. Então, é umas coisas assim bem simplesinha, por isso eu não gosto que as minhas colegas fiquem me chamando de palestrante, porque realmente eu sou conversadeira. Mas se uma coisa que eu gosto de conversar é sobre as mensagens que Jesus deixou, sobre o evangelho dele, sobre José e Maria, sobre Maria Santíssima, né, poderosa rainha do céu e da terra, né, mãe espiritual de todos nós. Quem mais pode se vangloriar de ter uma mãe como ela? Quem mais de nós aqui fica feliz, não fica feliz por saber que Jesus é o sol que veio brilhar nessa terra, puro amor, e nos permite que nós chamemos ele de nosso irmão. Então eu falava, né, para os evangelizandos, vamos procurar não deixar Jesus com vergonha, porque ele é nosso irmão. Vamos procurar deixar Deus orgulhoso, porque eu falo também que o orgulho não é tão malvado assim, tá? Depois eu posso explicar se der tempo. Vamos deixar Deus orgulhoso, porque ele tem filho assim como nós, né? Não vamos deixar Deus com vergonha de ter os filhos mal criados.
Então a gente precisa assim olhar essa simplicidade de ensino e lembrar que quando nós estamos falando dos pais, nós precisamos lembrar que a figura do pai, na realidade, se tu pensar bem assim, desde que ele contribuiu com a gestação, que ele assiste, né, a gestante, que ele conversa com o filho ali na barriga, e hoje em dia a maioria faz, é importante sim, mas a figura do pai é de máxima importância na adolescência. Porque na adolescência a mãe já está cansada de trazer quase tudo sozinha, de fazer, cuidar de muitas coisas, e ela já tem menos paciência. E o pai não, ele leva o guri para andar de bicicleta, ele deixa o guri andar, cair, se levantar, rir quando ele cai, né? Sujar, rasgar a calça, sujar, né? Se rasgar os cotovelos, ele acha engraçado. E a mãe fica brava quando fica vendo essa situação. E isso é importante, gente, porque somente assim a gente educa o filho para ele aprender que caiu, ele consegue se levantar. A gente promove nele resiliência, paciência, entendimento. Ele não vai se tornar vítima e levar tudo para o lado do bullying, porque hoje é bem fácil, né? Tudo é bullying. Então ele não vai ter essa ideia, porque ele sabe que o pai permite isso, mas o pai continua amando-o. Então, se um coleguinha fizer uma brincadeira sem graça, ou, né, maledicente até, ele vai dizer, não, mas ele é meu colega, meu amigo, entendeu? Ele não vai já levar para o coração, como diz meu filho, né? Mãe, não leva tudo para o coração, né? Mas é bem assim que acontece. Então, a gente cria filhos mais fortes, eles sabem esperar, sabem aceitar melhor, sabem lidar com as diferenças, né? Então, essa é a importância do pai na adolescência do filho, porque o filho, vendo que o pai fez isso começou que seja com 6 ou 8 anos a praticar essas, né, modalidades de esporte, de jogo de futebol, de natação, seja lá o que for. Eu usei a bicicleta como exemplo agora, porque veio assim, tá? Mas ele vai adquirindo confiança no pai, e quando chegar a idade deles esclarecer dúvidas ou surgir, né, outras coisas, ele vai procurar o pai e não os amigos. Ele tem essa liberdade com o pai e já criou esse laço de amizade, né, e de amor, sabe que o pai acolhe. Então, lá em Provérbios, nunca viu, Estela, por que eu queria que viesse? Lá em Provérbios, está escrito no capítulo 3, no versículo 11 e 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor teu Deus. Ele é o Pai, e você não deve se magoar com aquilo que ele te ensina. Então aqui ele está, o Moisés, né, dizendo para a gente que é um conceito que Deus nos disciplina, e não devemos nos magoar, nem devemos, porque ele não deixa de nos amar, e que nós devemos então agir da mesma forma com o nosso filho, né? Porque ensinando para ele, olha, eu te amo, mas o que você fez não está certo, não é bem assim, então vai fazendo o que precisa fazer. E daí vem outra fala também da Bíblia, né, lá, e é lindo essa, diria que é uma prece, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está lá em Davi. Então ele fala assim, ó, por que a gente faz essa prece? A gente sabe que o Senhor é meu pastor, Deus, e nada me... Porque Deus provê tudo, né? Então, numa segunda estrofe, ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me confortam e me consolam. Traduzindo, a tua disciplina, depois de uma longa caminhada, me torna mais fácil o meu caminhar.